E hoje nós estamos fazendo uma visita ao padre Wilson Mendes, aqui na Igreja Católica do município de Costa Rica, para saber do padre, algumas informações, as atividades da igreja frente a essa pandemia. Padre, seja bem-vindo ao nosso programa. Como que a igreja vem se comportando frente a essa pandemia do Covid-19? Então, eu agradeço, Fabiano, a oportunidade aqui, a KF Interativa, por essa oportunidade. A gente tem se preocupado muito, desde o mês de março, quando iniciou esse período mais de cuidado, distanciamento social, quarentena. A gente tem se esforçado por cuidar das atividades da igreja e das pessoas, E no primeiro momento a gente ficou mais de 40 dias, com as portas mais fechadas, até que foi permitido. Então a postura nossa tem sido sempre essa de acompanhar conforme as orientações que vêm sendo dadas, seja pela parte da igreja, do bispo, também pela CNBB e também aqui pelos órgãos aqui do município. Muito bem, padre, nós sabemos desse sofrimento que está trazendo essa pandemia do novo coronavírus. Como nos dias de hoje, alguns dias atrás, em que as atividades das igrejas, inclusive, elas estavam realmente aí sem público, Como é olhar para a igreja, olhar para isso tudo, Nós estamos aqui na igreja de Costa Rica e não tem ninguém na igreja, padre. A sensação de viver esse momento. São muitos sentimentos que passam pela mente, pela cabeça da gente nesse tempo. Eu me recordo que as primeiras missas que a gente rezou aqui sem a presença das pessoas, a Semana Santa, a Páscoa, por exemplo, que são celebrações muito fortes, importantes para a comunidade, que em dias normais estaria com gente saindo pelas portas da igreja, mas a gente sem ninguém. Está sendo muito difícil. Mas é aquilo, a gente aceita, compreende essa necessidade, tendo em vista um bem maior, Então a gente enfrenta esse sofrimento em vista de um bem maior que é a saúde das pessoas, Então não adiantaria estar com a igreja cheia, correndo o risco de levar uma doença ou algo que pudesse prejudicar a vida das pessoas. Padre, e nos dias de hoje, Acho que teve as flexibilizações aí dos decretos, Como estão as missas, as atividades aqui da paróquia em relação ao público? A gente tem explorado, como todo mundo, muito esse meio online. Então, as transmissões ao vivo pela internet. A paróquia sempre teve uma página no Facebook chamada Evangeliza Costa Rica. Então, a gente sempre fazia transmissões por lá. Mas aí, depois, com a pandemia, isso foi mais que uma necessidade. Agora as missas estão retornando. A gente tem mais ou menos um mês, foi no início de maio, nós retornamos com as celebrações. E aí, para isso, a gente tem tomado alguns cuidados conforme a orientação, tanto daqui do município, como também vindas de fora da diocese. Então, a gente tem feito as missas, por enquanto, só aqui na cidade, nas igrejas aqui da cidade. Então, os bancos, como você pode observar aqui, a gente fez uma marcação nos bancos. Então, um banco que geralmente caberia 5 pessoas, hoje coloca 2 ou até mesmo uma pessoa para garantir esse distanciamento. Então, aqui na matriz são 160 lugares que tem para participar da celebração. A gente tem sempre álcool na entrada da igreja, álcool 70% para o pessoal fazer a higienização das mãos. As pessoas que vêm até a igreja, elas estão vindo todas de máscara, é obrigatório o uso de máscara durante a celebração, mesmo o padre, toda a equipe que ajuda, acompanha, os coroinhas, os ministros, todos de máscara. A gente mudou aqui um pouco a posição dos móveis aqui no presbitério também para dar esse distanciamento. E assim, a higienização constante das mãos, das vestes, por exemplo, a gente utiliza as vestes durante a liturgia. Essas vestes, a maior parte delas, elas são usadas uma única vez. Então, utiliza e já vai para a lavagem, depois retoma, para que não passe de uma pessoa para outra, repetindo, o que antes era comum. Às vezes usava 2, 3 celebrações da mesma veste. Agora a gente tem tomado esses cuidados. Além, principalmente, de avisar as pessoas, o pessoal do grupo de risco. A gente tem pedido para
para ficarem tranquilos caso não queiram, não possam vir. Não é proibido vir, mas a gente recomenda que, se preferir ficar em casa, não tem problema. Então, assim, tem sido um tempo... Sim. Dessa forma. Padre, outras atividades da igreja em relação a casamentos, batizados, como está todo esse processo nos dias de hoje? Então foi tudo suspenso. Tudo suspenso. Todas as atividades, catequese, assim, a catequese tem acontecido, algumas turmas têm conseguido manter, como as escolas, pelo WhatsApp, online. Outras atividades foram todas suspensas. Porém, agora, recentemente, a gente recebeu uma diretriz da CNBB que autoriza e organiza como retomar. Então, assim, a gente pretende retomar as atividades como o batismo, as celebrações da primeira Eucaristia das crianças, que esse ano era para ter acontecido já em maio, mas não foi possível, e também a crisma. Aí a gente vai retomar aos poucos. Vamos ver, a catequese presencial não, só quando retornar às escolas, então a catequese só mesmo acompanhando as escolas. Mas os outros sacramentos a gente vai começar a organizar de uma forma. Agora, casamento é complicado porque não depende só de nós, depende um pouco dos noivos também. Até pode fazer, é possível ser feito. Mas muitos noivos preferem esperar porque querem convidar a família, querem convidar os amigos, ter uma presença maior, e nesse momento não é possível. Então a celebração em si daria para fazer, o problema mais que os convidados seriam reduzidos, né? Tá certo. Outra atividade, padre, que se realiza todos os anos, não é? A trezena de Santo Antônio. Nós estamos chegando aí no dia do padroeiro do município de Costa Rica, e esse ano cancelado as festas, aglomerações. Como que a igreja tem lidado com essa situação também frente a essa festa que também arrecada doações aí, não é, para a igreja, padre? É uma necessidade. A gente não fez esse ano a parte social da trezena de Santo Antônio, que você já conhece, sabe? Então, todos os anos, quantas e quantas a gente foi na rádio para falar disso. Então, as atividades sociais a gente suspendeu, não aconteceram. A gente tem realizado somente as atividades religiosas aqui na igreja, as missas, todos os dias na trezena. Estamos mantendo o costume de ter os homenageados de cada dia, apenas tomando alguns cuidados, algumas mudanças também aqui dentro da igreja. Parte social, realmente a parte da festa, a arrecadação que era feita é muito importante, necessário. A gente não tem como negar isso. A gente está estudando alternativas de fazer algo mais para frente. Até porque a gente não quis entrar em choque com as atividades do leilão do Hospital do Câncer, que também acabaram sendo estendidas por causa da pandemia. Então o sorteio vai ser agora final de julho, né, do bingo. A gente vai aguardar encerrar essa parte do Hospital do Amor, que é uma causa muito justa, para a gente não concorrer, e esperar mais para frente para a gente poder realizar alguma coisa também nesse sentido social para arrecadação, que é importante para nós. Muito bem, padre, nós não temos nenhum óbito registrado no nosso município, não é, de coronavírus, mas nós sabemos o sofrimento que muitas famílias passam mundo afora, não é? Qual que é o recado que o senhor deixa em relação a essa pandemia que vem realmente destruindo famílias, não é? Acabando aí com a união das pessoas? Hoje nós vemos também nas redes sociais uma briga muito grande em relação à saúde, à doença, à política, e tudo isso acaba deixando as pessoas mais nervosas, as pessoas um pouco diferentes. Essa quarentena também realmente tira o sono de muita gente, mas a lição que fica é que realmente temos que sempre ser apegado em Deus aí, não interessa o que venha pela frente, padre. Exato, a gente tem observado o mundo lidando com a situação. É uma situação nova, ninguém sabe exatamente as respostas, o que fazer. Então as descobertas são sempre novas todo dia. Então o que a gente sabe sobre a doença hoje é diferente do que a gente vai saber daqui uma semana, daqui um mês, daqui 2 meses. Então lidar com todas essas transformações é um desafio muito grande, e é natural que existam conflitos.
Mas o que a gente pede, eu sempre oriento as pessoas, nós como cristãos principalmente, esse momento é um momento duro, difícil, de tribulação. Com certeza não é um castigo de Deus, não é uma praga, alguma coisa nesse sentido, mas a gente pode utilizar desse momento, né, associar os sofrimentos que nós estamos passando aos sofrimentos de Cristo na cruz, e que isso de alguma forma sirva para também o nosso crescimento espiritual, vencendo, estando perseverantes, não permitindo que o ódio, a violência, a agressividade seja parte da nossa vida, da nossa caminhada, mas que apesar de tudo isso, né, apesar dessas dificuldades, a gente consiga se manter firme no amor, na concórdia, na fraternidade. Então, ao mesmo tempo que existem muitos sinais, né, de dor, sofrimento, e a gente tem observado tudo isso, como você citou, a política, tantas coisas que têm sido duras nesse tempo, mas também a gente vê muitos sinais de solidariedade, né? A gente vê, por exemplo, graças a Deus, eu me preocupava com isso, né? A gente sempre tem as famílias que a gente atende aqui com alimentação. Graças a Deus a gente ganhou, continuou ganhando da mesma forma, não diminuiu a quantidade de doações de alimentos. A gente fez uma campanha de máscaras, ganhamos muitas máscaras para doação, ainda é importante aproveitar para dizer, se alguém precisa de máscara para doação, a gente tem várias ali. Enfim, a gente usar desse momento para crescer na solidariedade, no amor fraterno. A escolha é nossa, né? Eu decido como eu vou enfrentar isso. Se eu vou enfrentar isso me permitir levar pelo ódio, ou se eu vou buscar uma atitude diferente e me aproximar das pessoas, não físico, né? Mas espiritualmente e pela ajuda, né? Muito bem, hoje nós estamos fazendo uma visita ao padre Wilson Mendes para dizer, falar um pouco sobre esse comportamento aí da igreja frente à pandemia do Covid-19. Trezena de Santo Antônio, aquela festança que todo mundo conhecia, esse ano, infelizmente, por enquanto adiado, não é? Padre, as atividades existem também na internet, não é, da paróquia, o canal online aí, Facebook, YouTube, o senhor pode passar e convidar o pessoal para acompanhar as atividades por lá também. Exato. As transmissões das celebrações a gente está fazendo no Facebook. É uma página chamada Evangeliza Costa Rica. Você pode procurar, seguir a página. Lá você consegue acompanhar as transmissões e também a programação. Além disso, tem um perfil no Instagram, que é o mesmo nome, Evangeliza Costa Rica. Lá a gente posta todas as fotos, informações, a gente tem divulgado por lá. E eu queria dizer que amanhã a gente vai fazer, amanhã é dia de Corpus Christi, amanhã é dia 11, e a gente vai fazer pedir uma bênção, né, de Deus especial pela nossa cidade. A gente tem a celebração amanhã de Corpus Christi, a missa aqui 5 da tarde na igreja. Quem quiser vir pode vir, cumprindo aquelas orientações, ou acompanhar pela internet. Mas após a celebração nós vamos sair com o Santíssimo Sacramento pelas ruas da cidade, pelo menos as principais ruas, para abençoar, né, a cidade, pedindo a Deus que nos proteja. Eu queria avisar isso às pessoas, né, e colocar-se em sintonia. Tá certo. Padre, muito obrigado pela participação aqui no nosso programa. Tempo destinado, não é, a nossa reportagem aí, levando informações sobre a paróquia, sobre as missas, não é, e também sobre essa festa que infelizmente esse ano aí não está sendo realizada, que é a Trezena de Santo Antônio. Muito obrigado pela participação. Deus abençoe e que todos aqueles que acompanharem possam continuar firmes e fortes, e logo, logo vamos vencer tudo isso. KF Interativa, Web TV mais completa de Mato Grosso do Sul.